Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Fernandes e hoje nós vamos falar sobre a formação da cultura brasileira. É muito comum você ver que nós somos um país onde tem referência de muitas outras culturas. Isso se deve à formação cultural diversificada. Essa diversidade de culturas faz com que a nossa cultura brasileira seja repleta de influências. E para isso é muito importante a gente saber a origem. Vou levantar um questionamento para você. É muito fácil você conhecer alguém que é japonês. Por quê? Isso mostra que o japonês tem a sua origem unificada. Então você consegue entender que é uma cultura própria. Vindo para a cultura brasileira, é muito comum você ver que há uma diversidade, uma pluralidade, ou seja, uma miscigenação. Na cultura brasileira você consegue entender a mistura de vários povos, ou seja, a mistura de várias culturas. Isso vai ser fundamental na formação da cultura genuinamente brasileira. A formação da cultura brasileira em seus vários aspectos resultou na integração de elementos das culturas indígena, do português colonizador, do negro africano e também dos diversos imigrantes que vinham para o território que hoje é denominado Brasil. A cultura brasileira, então, seguindo esse raciocínio, vai estar pautada nessa seguinte base. O povo denominado indígena, que a gente chama de índio, mas que hoje os índios ou povos indígenas estão atribuindo na sua defesa que esse termo indígena, ele de fato se torna um termo pejorativo. Então chamaremos essas pessoas de nativos, os povos nativos, os povos que já habitavam esse território antes de 1500, quando o europeu chega no Brasil. Também é formada pelo europeu, o europeu que é tido como o colonizador, esse que chega para habitar esse território. E por último, o africano, geralmente o negro africano, que vai vir para esse território brasileiro na condição de escravo. Então a gente percebe que a cultura brasileira ela vai ter a base do nativo, que seria o povo indígena, o europeu português, que vai ser o colonizador, e o povo africano, que vai vir para o nosso território, hoje chamado Brasil. Vão vir os outros imigrantes, gente. E a partir daí a gente vai montar um território plural que vai se configurar na cultura brasileira. Antes da chegada dos portugueses no Brasil em 1500, milhares de povos indígenas de diversos grupos e línguas já habitavam aqui o território. Então podemos dizer que os primeiros elementos da cultura brasileira vieram desses povos, os indígenas. Quando os portugueses chegam aqui, eles encontram um povo que já vivia de um modo completamente diferente. Espera aí. Então, o povo que vivia aqui, que eram os índios, os indígenas, denominados indígenas pelos portugueses, que viviam de um modo diferente. Será que eles viviam da forma correta, da forma errada? Já não cabe a nós dizer o que é certo e o que é errado. Não. Não é que o povo indígena, o povo tradicional que já habitava no território brasileiro, eles viviam de uma forma certa ou forma errada. Eles viviam da forma
que eles se sentiam naturalizados. E isso é o impacto do povo que tinha uma cultura, no caso a cultura europeia, da cultura indígena. Então não há uma cultura superior ou uma inferior. Existe aí culturas. Então a gente vai perceber que vai haver a divergência a partir do ato da primeira cultura que já está lá na primitiva, no caso a cultura primária, que são os povos indígenas, com contato com os europeus. Então vai haver essa divergência aí quando o europeu vê o indígena, vê ele sem roupa. Então o europeu, por se achar uma cultura civilizada e superior, vai atribuir o seu preconceito sobre a cultura indígena. Mas o que interessa para a gente é saber que, falando de cultura, falando dos hábitos culturais, não existe uma cultura superior ou cultura inferior. Existem culturas diferentes. Existem culturas com suas especificidades. Desde já, a gente quebra essa ideia de que uma cultura é superior à outra ou vice-versa. Além das diferenças físicas, a cultura indígena ela divergia enquanto a forma de se relacionar com a natureza. As crenças, por exemplo, a gente pode ver a questão das vestimentas e principalmente a subsistência. O que é isso? Como é que o povo tradicional convivia com aquele espaço, convivia com a natureza? A forma de subsistência que o homem tinha através da relação com aquele espaço, com o meio ambiente, com a fauna e com a flora, com certeza vai ser diferente em relação ao europeu quando chega naquele espaço. Então, o povo nativo, ele tinha uma vida simples. Era uma vida sustentável, baseada na preservação do meio ambiente e dos bens naturais. Então, o homem que vivia na terra que a gente chama de índio, ele tem uma relação com a natureza diferenciada com as dos homens europeus ditos civilizados. A outra base que estrutura a formação da cultura brasileira é a base africana. Eu falei para vocês que a base da cultura brasileira é a indígena, que no caso são os povos nativos. Depois vem a intervenção dos europeus e por último, de forma primária, os negros africanos que vinham para o Brasil com aquele intuito de trabalhar de maneira escrava, de uma forma exploratória. Eles vinham para ser servos. E a partir daí a gente vê a questão dos navios negreiros vindo para o Brasil. Como os lusos, os portugueses, eles estavam interessados na exploração dos recursos naturais encontrados na larga escala do território brasileiro, a partir do século XVII vai se iniciar o processo de exploração da mão de obra escrava. Então, aos poucos, os africanos vão sendo introduzidos no Brasil e eles recebem a obrigação de trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar e de algodão. Fábio, mas você está falando aí sobre a história do Brasil. Claro, porque a cultura brasileira ela está diretamente ligada à história. E aonde é que a gente vai perceber isso? Vamos falar agora da questão do negro africano que vem para o Brasil. E quando ele vem para cá, ele é obrigado a trabalhar para os senhores. No caso, o homem branco, o homem
português, o europeu. Mas é somente escravizado o homem africano? Não, o indígena também vai ser escravizado. E a existência da escravidão no Brasil durante 400 anos, além de ter constituído a base da economia material da sociedade brasileira, ela vai diretamente influenciar na formação cultural. É a partir daí que a gente vai ver uma palavra que é muito importante no estudo da cultura, que vai ser a miscigenação. Mas o que é isso? Miscigenação vem de mistura. Então, essa miscigenação entre africanos, indígenas e europeus vai ser a base da formação populacional do Brasil. Então, dessa forma, a matriz africana da sociedade, ela tem uma influência cultural que vai, por exemplo, além do vocabulário. Então é muito comum na nossa cultura, na cultura brasileira, a gente ver palavras oriundas da cultura africana, do português europeu. No caso, o nosso idioma, ele é base do português da Europa. Mas quer dizer então que o português que nós falamos é o português errado? Não. Existe o português de Portugal com suas regras e existe o português brasileiro com a sua diversidade de regras gramaticais. E é muito importante isso. Feito essa introdução histórica no Brasil, a gente vai ver que a cultura brasileira ela vai ser rica na diversidade, porque nós vamos ter palavras, por exemplo, indígenas, portuguesa, por exemplo, tucunaré. São palavras que têm influências africanas, portuguesas e indígenas. E não somente nisso, a nossa cultura ela vai começar a ser ampla a partir do momento que a gente vai ver as influências também na religião. Por exemplo, a Umbanda e o Candomblé são resquícios culturais e religiosos da tradição africana. A cultura brasileira também vai ter as influências da tradição indígena, que é a base original. E também, obviamente, com a inserção da culinária, das indumentárias, fazendo a questão da miscigenação, forma, no entanto, a cultura brasileira. Para fechar o nosso raciocínio, a gente tem que entender que a cultura brasileira resulta da integração dos elementos culturais indígena, europeu, africano e, com o passar do tempo, os outros imigrantes, italiano, alemães, eles vão chegando, japoneses, eles vão chegando e formando a nossa cultura. Por isso que o nosso Brasil ele é um país miscigenado e plural. Essa foi a nossa primeira aula. Guarda com vocês esse questionamento e a gente volta com mais divagações falando sobre a cultura brasileira. Um abraço.